Estamos começando mais um Santo Flow Masterclass para você. Como é bom ter você aí do outro lado acompanhando aqui mais uma programação aqui do nosso Santo Flow. O Santo Flow Masterclass é a nossa intenção trazer para você conteúdo sobre doutrina, sobre a palavra de Deus, sobre a nossa vida como cristão, como católico. E a gente recebendo sempre aqui o professor Rafael Brito, que é o nosso mentor, o nosso professor aqui do nosso Santo Flow Masterclass. O que é isso? É você que decide se aprofundar naquilo que é de Deus e a gente tenta trazer para você um conteúdo de estudo para você assistir novamente e assim ir alimentando a sua fé com um alimento mais sólido, não é? É isso aí, gente. Deus abençoe. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês. Vamos falar hoje sobre Nossa Senhora. Vamos falar sobre mamãe. Sobre mamãe. Para mim é realmente bonito demais ouvir de você o podcast de hoje, o nosso Masterclass de hoje, porque você veio da formação do Testemunho de Jeová, né? Bem. E hoje tem um amor por Nossa Senhora bem especial e nós vamos aprofundar Exatamente. tudo isso. Agora, qual o lugar que Nossa Senhora precisa ter na vida de um cristão? Que não seja deusa, que não seja uma mulher como outra qualquer. Qual o caminho que o cristão deve ter na devoção à Virgem Maria? Uma devoção diferente que nós temos com os santos e uma relação diferente que nós temos com Deus, que é a adoração. Então os santos, os padres, a teologia nos ensina que a Virgem Maria ela está naquilo que é chamado de hiperdulia. Bom, vou ter que explicar esses conceitos teológicos para vocês. Bom, esses são chamados de grau de honra, né? Então, por exemplo, dulia, a palavra dulia do grego significa honrar ou venerar também determinada pessoa. Se faz também dulia, por exemplo, a um rei, a uma pessoa de dignidade maior do que a nossa. Então, dentro também da nossa fé, dentro da realidade do corpo de Cristo, nós temos essa realidade da veneração. E falar dessa veneração não é falar de quem é venerado, mas falar daquele que a fez venerável. Entendi. Deu nó na sua cabeça? Eu acho que deu nó na cabeça do povo. Mas deu para entender. O que significa? Quando eu venero a Virgem Maria, não estou venerando a Virgem Maria ou o santo meu de devoção. Eu estou, na verdade, a honrar a Virgem Maria. Eu estou também glorificando a Deus que realizou nela aquilo que ela é. Eu reconheço a habitação da graça de Deus na vida, seja dela, seja na vida dos santos. Mas nós aprendemos, sobretudo com Santo Agostinho. Agostinho nos ensina, ele fala que por mais que nós quisermos falar, elogiar, dizer a respeito da Virgem Maria, as palavras sempre serão poucas. Por quê? Dentro desse contexto da veneração, da dulia, estão os santos. Então você pode venerar um santo. São Francisco de Assis, vamos colocar aí o Padre Pio, o Santo Anjo da Guarda. Eles estão no nível da honra da dulia. Eu costumo dizer que nós temos que respeitar e venerar quem nós amamos. Então, sendo que o céu é uma grande família, são irmãos que se respeitam. Sim. Amém? Então, aqui a igreja ensina para nós sobre essa realidade da dulia. Quando você, por exemplo, vai numa Santa Missa, onde aquela missa, por exemplo, é a festa do padroeiro. Por que nós celebramos a festa do padroeiro? Não se está celebrando de maneira alguma o padroeiro em si dentro da Santa Missa. O que está se fazendo na Santa Missa, que eu já expliquei para vocês aqui, que a missa, na verdade, é o louvor de Deus para Deus, é Cristo glorificando ao Pai e elevando as nossas orações a Deus. Na verdade, a Assembleia reunida está glorificando a Deus por intermédio de Jesus Cristo no Espírito Santo, por aquilo que Deus realizou na vida daquele santo padroeiro daquela paróquia. Então é errado quando nós, por exemplo, dizemos santo tal me curou, ou santo tal me libertou. A igreja é muito sábia, a igreja diz assim, não. Foi pela intercessão de tal santo que você alcançou de Deus determinada graça. Sim. É muito claro isso, né? Então aqui é o conceito de dulia. São José e a Virgem Maria,
eles, por terem estado próximo do Salvador, por ter cuidado de Jesus, São José, ele está no grau da protodulia, quer dizer, ele é o primeiro venerado entre todos os santos. O que significa isso? Que de alguma forma, olha que lindo, o fato de São José ter aceitado ser pai de Jesus Nosso Senhor, ele de alguma forma também é nosso pai adotivo. E você não venera o seu pai ou a sua mãe do mesmo modo que você venera o seu irmão. Então aqui é um outro grau. Por isso que Santa Teresa d'Ávila, quando ela fala a respeito de São José, ela diz que José no céu não pede, ele manda. Que ele é pai. Quem disse isso? Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila. Ela era devotíssima de São José, ela sempre, quando fundava os mosteiros, ela consagrava São José, até hoje no Carmelo é assim, né? Então Teresa dizia, vai a José, ide a Joseph, né? Vai até José para você, se você quiser alcançar uma graça especial, porque José, ele no céu não pede, ele manda. E vai. Existe a possibilidade de o católico exagerar na devoção à Nossa Senhora? É o que mais se vê por aí, né? É? É o que mais se vê por aí. Mas por quê? Por falta de conhecimento, por falta de um bate-papo como esse aqui. Porque se José ele tem a protodulia, a Virgem Maria, então, ela tem aquilo que nós chamamos de hiperdulia. Hiper significa o máximo da veneração. Por que o máximo da veneração? Ela está acima de São José nessa hierarquia, não porque ela é melhor do que ele, não, é porque Deus a fez assim. A Virgem Maria, ela disse sim diante de todas as possibilidades de erro que poderia acontecer na sua vida. Ela enfrentou a morte para poder, e a sua própria honra, ela não olhou para ela. Então Nossa Senhora, como diz o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium capítulo 8, ela é tipos de igreja, ela é um modelo de como nós temos que ser, desprendidos de nós mesmos. A Virgem Maria, com a idade de 15 anos, uma vida plena, cheia de poder construir sua família, de poder ser uma mulher, vamos dizer assim, sim, tranquila como todas as outras, ela passou por todas as dores que a Virgem Maria passou, por amor a Deus, por amor a seu filho e pelo propósito que até então, aos poucos, Deus foi revelando para ela, que depois era o plano de salvação. Ela é a porta do céu, como nós dizemos na ladainha Nossa Senhora, porque justamente a Virgem Maria ela tem esse dom de ter aberto para nós, ter sido a entrada do Salvador no mundo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, como diz Santo Agostinho, por mais que nós falamos dela, vai ser impossível. Por exemplo, um exemplo claro. Você poderia começar a falar da sua mãe. E você disse, minha mãe é muito boa, minha mãe é maravilhosa, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Você vai falando as qualidades da sua mãe. A gente até fala os defeitos também, né? Mas chega um momento que acaba as palavras. Por quê? A tua mãe te deu o dom mais precioso que você tem, que é a vida. Independente de como você foi gerado, independente da sua vida, você está aqui porque uma mãe gerou você. E o dom da vida é algo que não se pode comprar, é imensurável. Agora, a Virgem, ela não trouxe a minha vida somente, mas ela trouxe a vida divina dentro dela que se comunicou a mim, e por causa disso eu estou aqui, e por causa dela, que o filho que ela carrega no seu ventre vai me abrir as portas do céu. Tem preço o céu? Tem preço a eternidade? Não tem. Então, portanto, não tem palavras. Agora você fala, Rafa, quem é a Virgem Maria? Eu te direi, a Virgem Maria é minha mãe, é a nossa mãe. O que nós temos que entender claramente dentro disso aqui, gente, é assim. Nossa Senhora, ela, de todos os mais de 2.000 títulos que durante esses anos todos, seja santos, doutores, sim, místicos, foram dando para a Virgem Maria, né? Nós começamos a ladainha, depois nós falarmos Santa Maria, Mãe de Deus, que é o primeiro título ali, vai começando, né? Santa Virgem das Virgens, sim, Apóstola dos Apóstolos, e vai. Eu vou falar para você assim um segredo do meu coração quando eu rezo com a mamãe. Sabe quando você está em casa? Eu gosto de usar exemplos claros, estava explicando para você antes de começar aqui, que Deus ele se manifesta comigo no cotidiano. E às vezes eu fico observando a minha esposa com os meus 2 filhos, com o Lucas e com o Daniel. O Luquinhas é menor. Então o Luquinhas ele é mais agitado, ele é diferente totalmente do Dani. Então ele, quando ele chega, ele muda a casa fica de ponta cabeça, no sentido porque ele é a atenção, ele quer brincar, sim, ele está grudado na mãe e tudo mais.
O Lucas, se eu chegar pro Luquinhas e falar para ele assim, meu filho, a sua mãe, ela faz joias, a sua mãe faz consultoria de imagem, a sua mãe é missionária, a sua mãe é pregadora, a sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo, o Luquinhas vai ficar me olhando assim, ó. Mas se eu dizer para ele assim, aquela mulher ali é tua mãe, ele vai entender o que eu tô falando com ele. E se o Luquinhas começar a falar pra mãe dele, ou o Dani, mamãe, a senhora é a melhor visagista que tem, a senhora é a melhor maquiadora que tem, a senhora ali ele não vai nem ligar, mas se ele falar assim, mamãe, isso mexe com ela. Então, de todos os títulos que a Virgem Maria tem, o maior é que ela é mãe. Se você chamar ela de mãe, você mexe dentro dela. Por quê? Porque quem chamou ela de mãe e chama ela de mãe até hoje é o Filho de Deus que está sentado direito do Pai. Sim. Isso é poderoso. Demais. Demais. Que coisa linda, né? Você rezou o primeiro texto com que idade? Com 15 anos, quando eu conheci Jesus. Quando conheceu Jesus, Nossa Senhora veio junto. Naturalmente. Junto. Naturalmente. Você teve resistência? Porque se tem na vida protestante no Brasil uma resistência muito grande à Virgem Maria. Como que foi o início, assim? Você abrir os caminhos para amar Nossa Senhora? Foi quando eu fiz a experiência de ler de novo o Evangelho de Lucas. E quando eu fui lendo com atenção o Evangelho de Lucas, porque eu já li a Bíblia mais de 9 vezes. Mais de 9? É. Meu Deus do céu. Dom Henrique, ele não deixava um seminarista se ordenar se não tivesse lido a Bíblia uma vez toda. Ele fazia umas perguntas. Eu sou de novo, já estou agora já no Evangelho de João. João. Sei lá quanto tempo é. Todo ano eu faço. 9 vezes. E aí? Então, quando você leu de novo quando eu li de novo o Evangelho de Lucas, que eu comecei a ler ruminando a palavra devagar. Fui vendo toda a preparação. Eu costumo dizer em casa o seguinte, quando Deus ele quer realizar algo grande na sua vida, ele não trabalha diretamente em você. Eu estou falando do propósito, não estou falando da interioridade. Quando Deus tem uma missão muito grande na tua vida, ele vai começando a preparar as coisas fora. Sim. A gente vê isso na criação. Deus prepara o enxoval e depois no final cria o homem. O processo de propósito, o processo de construção de um ministério. Eu estou falando isso para você aqui estou profetizando aqui no Santo Flow, gente. Deus vai colocando pessoas, Deus vai colocando gente, Deus vai preparando momentos. Que você fala assim, você começa a perceber que Deus está arrumando a casa de fora. Isso. Ele vai arrumando de fora. E até chegar em você, para ele te mostrar assim, ó, eu preparei o momento. Sim. Então, você começa a perceber no Evangelho. O Evangelho começa dizendo de um homem, Zacarias, que era infértil, que tinha sua esposa Isabel. Eles moravam na montanha naquele tempo. Sim. Era um tempo muito complicado. Para uma mulher que não podia ter filhos, ela que era estéril era considerada amaldiçoada. E você tem um grande problema aqui. Você tem Zacarias, que é sacerdote e que não tem filho. Como que um sacerdote que oferece orações a Deus não pode ter filho? Deus não escutou a oração dele. Então era um homem que era envergonhado diante da sociedade. E ele era da classe de Abias. A classe de Abias, naquele período, tinha em torno de 20 mil sacerdotes que oficiavam no templo. Então, quando cai por sorte a Zacarias de ele poder ir oficiar no templo, talvez foi a única oportunidade que ele teve na vida dele. Sim. Então ele entra diante do Santo dos Santos e ele está colocando o incenso ali. E eu estou estudando isso lá com 15 anos de idade. E ele está colocando o incenso ali. Ao apresentar o incenso da assembleia que está em oração, no meio da apresentação ele lembra da esposa dele. E ele fala, Deus, eu ainda não tenho filho. Quando ele coloca o coração dele naquele incenso, o anjo Gabriel aparece do lado direito do altar, que significa que Deus escutou a oração. E o anjo fala e tudo mais, a gente conhece a história. O anjo depois aparece 6 meses depois para a Virgem Maria, enviado por Deus, e aí ele diz para ela, olha, eu vim aqui, mas eu já estive aqui na Terra, que eu preparei um parente teu que vai cuidar de todo o processo. Olha lá, Deus cuidando de novo. Então, antes de chegar em mamãe, Deus vai começando a preparar pelos profetas, pelas promessas,
pela aliança que Deus fez com Abraão até chegar nela. Por isso que o Magnífico ele é a síntese de todo o Antigo e Novo Testamento, porque ela vai falar assim, olha, ele preparou tudo para esse momento. Sim. Então, quando eu comecei a ver que Deus enviou um anjo, o anjo entrou naquela casa, e o anjo com uma postura de veneração, Sim. eu fiquei, cara, por que era tão importante assim? Aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei, porque Deus me pega pelos estudos e pela experiência. E aí eu fico mais tocado ainda quando ela diz sim, faça em mim segundo a tua palavra, e ela já vai cuidar de Isabel. Veja, para mim é muito claro uma coisa. Uma virgem, por si mesma, ela não pode ter um filho. Sim. E nem uma estéril. A virgem e a estéril, elas estão no mesmo patamar da geração. Sim. Então, ambas que não podiam ter filhos, agora têm. Então você tem aquela estéril que carrega um profeta dentro dela, e você tem aquela que é virgem que carrega o próprio Deus. Sim. E quando uma mãe chega na batente da porta de Isabel, ela sauda Isabel, e a palavra diz que o menino que estava no ventre dela pulou no ventre, estremeceu, tremeu, e algumas traduções dizem que o menino dançou no ventre da sua mãe. Me chamou a atenção nesse sentido. Por quê? O encontro dessas duas improváveis para os homens, sim, mas eleitas por Deus, fez a diferença na história da humanidade. Então eu disse, eu quero conhecer essa mulher. Eu quero conhecer essa mulher. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar. Tinha alguns livros de devoção que eu não gostava muito, porque coloca Nossa Senhora lá, e aí isso eu tinha dificuldade. Sim. Falei, não, mas não é isso, não é possível que seja assim. E aí eu entendi uma coisa, Guto. Existe duas anunciações à Virgem Maria e existem dois nascimentos. Peraí, duas anunciações e dois nascimentos da Virgem Maria? Como, dois nascimentos de Jesus? Dois nascimentos de Jesus, podemos dizer assim. Duas anunciações. Quais seriam as duas? A primeira é quando Deus envia um anjo para dizer a ela que ela vai ficar grávida. Certo. E aqui é maravilhoso esse momento, porque nós temos que entender que os anjos de Deus estão na sua presença. Todas as vezes que se fala de um anjo que está na presença de Deus, ou a ideia de céu, a ideia de paraíso, ou a morada onde o Eterno vive, já na cabeça do Antigo Testamento para o judeu, sim, é a ideia de templo. Sim. Então eles vão ter a ideia do quê? Do Santo dos Santos, do Santo e do Átrio. Sim. E o Santo dos Santos é onde está Deus, onde está a presença do Senhor. É onde entra o sumo sacerdote para falar com Deus face a face. Então, antes de acontecer um ide, tem um vinde. Então, antes de acontecer o fato do anjo Gabriel ser enviado, ele foi chamado. Uhum. Ele foi chamado por quem? Por Deus. Deus o chamou para entregar a ele uma missão específica. Você vai nesse endereço, nessa rua, nesse lugar, vai entrar nessa casa, nesse quarto, a essa menina, tal. Dá todas as características para o anjo. O anjo sai da presença de Deus e aqui que está. Nossa. Se depois a gente conseguisse colocar uma imagem da anunciação, dos ícones da anunciação antigamente, você vai sempre ver. A maioria, Nossa Senhora está com a palavra na mão, ela está meditando a palavra. Sim. E o anjo Gabriel, ele está um pouco inclinado. Então isso me intrigava. Por que o anjo é representado assim, um pouco inclinado? A princípio, você acha que o anjo, de alguma forma, está a venerando. Sim. E de fato a está. Porque até mesmo os sim, anjos a veneram como nós a veneramos. Sim. Mas o anjo, de fato, está numa postura também de adoração. Adoração a quem? Adoração àquele que está naquele quarto. No quarto, ainda não está no ventre. Ah, no quarto, tá, entendi. Por quê? Aí que tá. Porque eu quero que você viaje comigo. Essa foi a minha experiência com Nossa Senhora. Aí eu comecei a amar ela. O anjo que sai da presença da Santíssima Trindade aqui, que é enviado, ele desce para anunciar. Ele sai da frente do trono da graça de Deus. Quando ele entra no quarto, no lugar onde a Virgem Maria estava, o Deus que ele viu lá em cima está aqui embaixo. Tá. Então ele está falando com ela, mas atrás dela ele está vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo pronto. O Filho pronto a se entregar para se encarnar. E ele está contemplando aquele mistério. Enquanto ele está anunciando, ele veio a vida espiritual, ele está olhando tudo aquilo ali. Sim. Você imagina o que o anjo... Nossa. Se eu fosse ele, ia gaguejar mais do que um trem. Ia chorar largado.
Então ele diz, alegra-te cheia de graça, porque o Senhor está contigo. Não é um simples shalom, não é um simples Ave Maria, não é sempre oi, bom dia, não. Ele está contigo. E essa palavra estar contigo, ela tem ressonância em todo o evangelho, quando Jesus vai dizer, eu estarei convosco todos os dias. Eu não vos deixarei órfão. Eu, quando for ao Pai, eu vou voltar para buscar vocês. Vocês não estarão órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo para cuidar. Então é esse cuidar dessa presença. Então ele está contemplando isso. E ela diz sim, e ele contempla o Espírito Santo agindo no seu ventre. Aquele sopro que soprava sobre as águas no início de Gênesis, agora sopra sobre o ventre da Virgem Maria. Ali o Cristo é concebido por obra do Espírito Santo. Maravilha. Ok. Mas tem a segunda anúncio, né? Exato. Quero saber o segundo anúncio aí, estou curioso. O pessoal também deve estar curioso. Vocês estão curiosos, gente? Vou até escrever aqui, Rafinha inventou o segundo anúncio. Não, brincadeira. Misericórdia, eu vou ser queimado vivo. Sim, mas diz aí. Mas o segundo anúncio é um modo metafórico Sim. e também poético para poder explicar sobre essa grandeza. Você vai ver depois, a Virgem Maria, depois que ela recebe a aparição de Jesus, do anjo, nunca mais você vai ter alguma referência no Evangelho que a Virgem Maria teve alguma aparição extraordinária. Entendi. Os anjos estão cantando na noite de Natal para os pastores, mas eles estão em cima da gruta no Natal. A Virgem está dentro, ela não está vendo o que está acontecendo fora. Ela está contemplando o mistério encarnado de uma criança, de uma promessa que ela sabe que foi feita de Deus, mas é um bebê. Um bebê que chora, um bebê que precisa tocar fralda, um bebê que precisa de colo. Como qualquer outro bebê, mas no seu coração, ela guardava tudo no seu coração, ela vai entendendo aos poucos. É um mistério muito grande o que Maria viveu. Ela só vai aparecer quando ela vai apresentar o menino Jesus no templo com José. Quando ela perde o menino Jesus, aí nesses 12, esses 8 anos, nós não sabemos o que aconteceu. Ela vai aparecer algumas vezes na vida pública de Jesus e nas bodas de Caná que nós conhecemos. E eu quero voltar, me lembra que eu quero voltar na boda de Caná para falar sobre um negócio interessante. Tá bom, vou lembrar. E nós sabemos que a Virgem Maria acompanhava o seu filho. Uhum. Olha só, o relacionamento de Jesus com Nossa Senhora é algo tão profundo que é assim, ó, por exemplo, Jesus ele é batizado por João Batista. E a palavra fala que ele vai para o deserto. Ele fica 40 dias sendo tentado pelo demônio. Aí a palavra diz assim, e depois os anjos o serviram, né? Vêm para servir, para dar de alimento para ele. E a palavra diz, e ele desceu para Nazaré, na cidade onde ele foi criado. Lucas ele já tira Jesus do deserto e faz Jesus ir para Nazaré. Sim. Então, se nós olharmos cronologicamente essa realidade, nós vamos ver que Jesus sai do deserto, depois de 40 dias de tentação, cansado, com certeza magrérrimo, porque jejum pra caramba, penitência, no sentido não que ele fez penitência, ele não precisava de fazer, mas em oração, ele orando por nós. Sim. Ele vem depois do combate, ele vai para onde? Para Nazaré. Ele vai para a sinagoga, no sábado. Jesus não chegou no sábado de manhã e já foi direto na sinagoga. Jesus passou em casa. Quando os discípulos perguntam para ele, Senhor, onde moras? Ele fala assim, vinde e vede. Claramente que é em Cafarnaum. Mas sempre Jesus vai para Nazaré com seus discípulos. Jesus ele vai para Nazaré. E aí agora você imagina o nenê de mamãe, mesmo sendo o que foi, mas sempre vai ser o nenê dela. Sim. Você sempre vai ser o nenê da sua mãe. Chegando, arrebentado, cansado, tudo estrupiado, tudo andou pra caramba. Nossa Senhora tá lá, talvez amassando o pão ou lavando a roupa. Não sei o que ela tava fazendo naquele dia, mas eu consigo contemplar. Sim. Quando ele chega, o grito daquela mãe que é viúva e que durante 18 anos da sua vida viveu exclusivamente para o seu nenê, que agora já é adulto. Sim. Passaram tantas coisas que nós vamos aprender no céu. Qual foram as grandes tribulações que os dois passaram juntos sozinhos. A cumplicidade ali, no olhar. E Jesus, com saudade de sua mãe, entra para casa, ela prepara a comida, eles conversam, Jesus conta para ela o que ele estava fazendo naquele tempo, dão risada e ela conta como foi esses dias longe dele. E depois ele vai e diz na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Aí as pessoas tentam matar ele sai todo rasgado, porque é rejeitado na sua cidade, porque um profeta não é aceito na sua pátria. Mas quando ele volta para casa para pegar as coisas dele, para voltar para a missão, a mãe dele olha para ele e fala para ele assim, eles não sabem quem você é, mas eu te conheço, meu filho, eu estou contigo. Nossa, que lindo. Essa é a Virgem Maria. Então, ao longo do Evangelho, a gente vê sinais da presença dela. Só que são sinais que vai se apagando de alguma forma.
E por último, nós vamos ver ela na cruz. E aqui acontece a segunda anunciação. E a segunda anunciação é maravilhosa porque diz aqui em João capítulo 19, que diz claramente para nós assim, a mãe de Jesus, a irmã de a mãe dele, Maria de Cleofas e Maria Madalena, estavam juntos à cruz de Jesus. Jesus viu a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Primeira coisa, José tinha morrido já, porque se de fato, como os nossos irmãos separados, eu gosto de falar separados porque são nossos irmãos protestantes, eles falam que Nossa Senhora tinha outros filhos. Se realmente tivesse, mamãe, ela teria alguém para cuidar dela. Então Jesus, no ápice da sua dor, torturado, todo arrebentado naquela cruz, sem condições alguma, ele tira forças para poder deixar um testamento. Não foi escrito. Sim. O testamento de Jesus é uma pessoa. É uma mulher. É uma menina de menos de 60 anos, já senhora, linda, maravilhosa, em pé, com a espada transpassada. Ele olha para o discípulo que ele amava e o João faz questão de não colocar o seu nome. Sim. E o discípulo não tem nome porque esse discípulo sou eu e sou você. Isso. E ele diz: eis aí a tua mãe. E aí Jesus fala: mulher. Por que mulher? Porque ele é o novo Adão e ela é a nova Eva. Sim. A mulher lá do Gênesis. Exatamente. Certo. Mas também tem uma tradução que é muito interessante que eu descobri. Quando Jesus chama Nossa Senhora de mulher, mulher não é a minha hora, mulher, eis aí teu filho. É um modo, alguns biblistas, alguns exegetas dizem que é um modo como os reis chamavam as mães rainhas. Sim. Que na verdade não é só mulher, mas representa também minha senhora. Sim. É um grau de respeito muito grande. Então veja, se Jesus respeitava a Virgem Maria, a honrava com o quarto mandamento, quem sou eu para não fazê-lo? É verdade. Então, é muito louco isso, porque depois, na cultura ibérica, hispano-portuguesa, que depois nós herdamos dos portugueses que vieram aqui no Brasil, nós chamamos a Virgem Maria de Nossa Senhora. Então, a Nossa Senhora não é porque é senhora que né, que domina, mas é esse respeito da rainha, porque eu sou príncipe, eu chamo a minha mãe de minha senhora, assim como Jesus chamava. Isso é muito lindo. Então Jesus olha para ela e com o olhar Jesus está falando assim para ela assim: mãe, cheguei até aqui. O plano de salvação vai acontecer agora. A senhora participou de tudo isso. Eu estou salvando, eu estou dando a minha vida para uma multidão de irmãos. Porque o homem, e aí eu volto à teologia, foi criado para ser filho no filho. É o mistério da filiação divina. Peraí, o homem foi criado para ser filho... Filho no filho. No filho que é Jesus. Exatamente. Certo. Eu fui criado para ser nele, para ele e viver nele. Então, o Pai criou-me a imagem da imagem para que eu fosse em Jesus Cristo seu filho, desde a criação do mundo. Nossa, que lindo. Então, Cristo, ao se encarnar, ele se encarnou para isso. Para que o homem feito criatura fosse elevado à dignidade de filho de Deus nele. Sim. Enxertados. Por isso que ele fala de nós temos que ser enxertados na videira para produzir fruta. Então, a vida vem dele. Mas eu só sou quem sou porque estou nele. E assim vai. Então, Jesus está falando assim: eu estou reconduzindo. Logo, logo, mamãe. Eu até me emociono, cara. Desculpa. Que isso, faz parte, cara. Eu imagino Jesus no seu coração falando: agora, mamãe, eu vou buscar Adão que se perdeu na morte. Mas antes disso eu queria dizer para a senhora: Eva, que é a mãe de todos os viventes, agora é você. E essa família que eu conquistei, e esses irmãos que eu conquistei para o meu pai, eu quero que a senhora dê a eles a educação que a senhora deu para mim. Porque Jesus, Guto, nós aprendemos isso nas outras aulas que nós tivemos aqui, o mistério pascal não é uma lembrança, é um memorial. E memorial é viver o que é enquanto atemporal esse mistério. E o mistério pascal não é na cruz, o mistério pascal é todo o mistério que começa com a encarnação, com a paixão,
morte, ressurreição, ascensão e descida do Espírito Santo. Tudo isso é o mistério pascal, que a igreja celebra. Sim. Que eu vivo isso tudo, todas as vezes que eu vou na celebração eucarística. Mas também o mistério pascal é a vida de Jesus. Quando nós dizemos que Cristo se entregou por nós, que Ele deu a sua vida, Ele não deu a sua vida na cruz. Sim. Ele deu a sua vida no tempo. Então é aquela vida desde quando Ele estava no seio do Pai, ao passar pelo ventre da Virgem, ao se tornar criança, ao se fazer menino, ao viver os 30 anos escondidos, a trabalhar, a calejar sua mão, a passar perrengue na vida, a ter que enterrar pessoas que ele amava, sim, a ter que enterrar José. Por isso que São José é o padroeiro da boa morte, que morreu do lado de Maria e de Jesus, a poder chorar os seus e viver o drama da humanidade. Essa é a vida de Jesus que ele comunica a nós. E nós temos que entender que essa vida, por isso que Jesus, ninguém pode dizer que está sozinho no mundo, porque em todas as dores que o homem viveu na sua vida e vive, ele não pode dizer que Cristo não experimentou. Então o Senhor quer comunicar a sua vida plena. Essa vida plena está a sua casa, está a sua família. Nazaré é um lugar espiritual. Então, ao entregar Nossa Senhora àquele discípulo que é a nós, Jesus está dizendo àquele discípulo, cuide dela como eu cuidei dela. Sim. Mas deixe ela cuidar de você como ela cuidou de mim. Nossa. E aí eu gosto demais de uma interpretação do Papa Bento XVI a respeito desse texto. Porque Bento XVI diz assim, olha, está errado a tradução. Algumas traduções, sobretudo essa aqui, que diz que o discípulo naquele momento a levou para sua casa. Ele diz equivocada essa tradução, porque os discípulos não tinham mais casa. O discípulo de Jesus, que aqui pode ser João, ele abandonou tudo para seguir Jesus. Ele não tinha mais nada. Então ele levou Nossa Senhora para onde? Que casa foi essa? Que casa é essa? Aí ele diz, primeiro a casa do seu coração, mas segundo, ele foi acolhido pela Virgem Maria na casa dela. Então não foi ele que acolheu, mas foi ela que acolheu ele como filho. Aí você fala, cadê a segunda anunciação, Rafa? A segunda anunciação, se na primeira foi um anjo que disse a ela que ela ia ser mãe, na segunda, o próprio filho, o próprio Deus que viveu nela, ela diz, mãe, você vai ser mãe mais uma segunda vez. Caramba. Que lindo, que aula. Eu estou aqui extasiado. E aí, você está gostando? Você que está aí acompanhando? Vamos compartilhar para todo mundo assistir isso daqui, viu? Coisa linda. E nas bodas de Caná, até que ponto Nossa Senhora influenciou para o primeiro milagre? Porque fica um silêncio, fica um vácuo. Mãe, não chegou minha hora, e daqui a pouco o milagre acontece. O que é que Jesus quis dizer com aquele... Não chegou a minha hora, e até que ponto Nossa Senhora influenciou para esse primeiro milagre? Exato. Vamos lá, vamos olhar na cultura judaica como era um casamento. O casamento, ele era uma preparação, né? Então você tem as duas etapas do casamento judaico. O primeiro é quando a mulher era prometida em esposo. Sim. Eles iam, faziam o juramento. Isso aconteceu com Nossa Senhora a José? Sim. A promessa? Sim. Aconteceu a primeira parte? Aconteceu a primeira parte. E a segunda também depois? Sim, depois... Tá, beleza. Mas ela já estava prometida? Já estava prometida. Beleza. Isso aqui era o quê? O noivado. Não era noivado, não. Já era o noivado para nós é uma coisa que você pode largar, entendeu? Ah, tá. Tipo assim, não dá para correr mais. Já é o contrato. Seria tipo casamento civil. Vamos colocar aí uma ideia. Ah, talvez. Pronto. Mas não é isso, mas é pra gente entender. Sim. Era um compromisso já feito. Feito, que não tem que voltar atrás. Você já... Então o que acontecia? Cara, isso é muito lindo. José, ele vai, faz a promessa, eram prometidos um ao outro, família já estava tudo certo, tudo mais. Então ela ficava na casa, a noiva ficava na casa dos seus pais, então a Virgem Maria ficou com São Joaquim e Santa Ana em casa, preparando o enxoval. José foi preparar a casa. Ele foi preparar a casa, quando o noivo terminasse de construir a casa, aí ele vinha, casava e levava a noiva para casa dele. Amém? O que acontece nesse inteirinho aqui? Quando o anjo aparece para a Virgem Maria quando ela estava prometida. Sim. José estava preparando a casa. Então, antes de coabitarem juntos, essa é a ideia. Sim. Ela se achou grávida. Então, ele assume a Virgem Maria. A confusão toda foi aí. Ele assume. Ele assume em duas vertentes interessantes, que eu gosto muito de pensar. Tem uma linha Pela lei era para ela ter sido apedrejada. Exatamente. Pela lei. Pela lei, se ele tivesse denunciado ela. Se ele tivesse denunciado, pedra nela. Pedra nela. Beleza, vai lá. Ele quis repudiar em segredo, tipo, não vou contar pra ninguém porque eu larguei dela. Ela vai ficar grávida, o povo vai achar que vai ser meu filho, deixa isso quieto. Mas aí o anjo aparece pra ele e fala pra ele não ter medo. E aqui eu quero tocar um assunto muito
Claro que talvez nós vamos ter uma polêmica aqui, mas eu não tenho problema com isso e assumo a responsabilidade para mim. Existe uma teologia chamada Josefologia, maravilhosa. Eu amo essa teologia. Só que é aquela mania de colocar o santo num lugar que não é dele. Sim. Então as pessoas dizem, mas José, ele não duvidou da Virgem Maria. Ele se sentia tão indigno diante de tão mistério que ele falou, eu não vou assumir esse mistério. Essa teologia é uma teologia tão sem vergonha que ela coloca São José numa atitude de covarde. José não era covarde, José era homem. José é modelo de homem, minha gente. José duvidou no sentido de José ficou com dúvida. O que é isso, cara? Um anjo apareceu que ela tá grávida? Quem de nós, em sã consciência, iria acreditar se não fosse intervenção divina? Então as pessoas... E assim, já vi muitos padres, teólogos, que sustentam isso de uma maneira assim, quase como um dogma. Isso não é um dogma. José sentiu dúvida sim, e ele é modelo para nós, porque ele se santificou nisso. Sim. E o anjo apareceu para ele naquele dia e disse a ele, não tenhas medo de receber ela na sua casa, porque o menino que vai nascer vai ser chamado filho de Deus. O anjo está falando, vai, passa esse menino de papel passado, ele é teu filho também, assuma ele. Então você tem José que por um lado assume essa paternidade no segredo, mas o fato dele estar longe, na casa, cuidando, e a barriga crescendo aqui, o povo começa a falar, e aí? Sim, e aí? Tá grávida. Tá grávida, ele tá longe. O que aconteceu? Aí começa os murmúrio. E uma das linhas, eu já escutei de teologia que fazem uma interpretação, claramente, isso aqui, gente, não é um dado fechado, porque a teologia também é uma ciência e a própria exegese, você sempre vai encontrando coisas novas. Sim. Mas eu gosto dessa interpretação porque ela se aproxima um pouco mais da minha realidade da tua. Sim. Quando José e Maria estão chegando em Belém, veja, José, ele era de Belém, tem um recenseamento que o imperador faz com que todo mundo volte para sua cidade. Ele chega, a palavra que não encontrou lugar para eles na sala, não significa que não encontrou um lugar no hotel. A gente às vezes pensa que era um albergue, que era um lugar, como que se José não tivesse ninguém. Não, ele estava na sua casa. A família de José era de Belém. Então ele volta e tem, primeira coisa, a regra de hospitalidade para o judeu, que era muito caro. Você tinha que acolher quem, enfim. Então esse não encontrou lugar era porque a família de José poderia já estar, de alguma forma, olhando com preconceito para aquela menina e para aquele casamento esquisito. E tinha muita gente lá. Então, primeiro, a humilhação que a Virgem Maria passa. Sim. Isso aqui me chama a atenção demais. Como nós vemos a Virgem Maria que é pura, que é a Virgem puríssima, que é a Virgem concebida sem pecado, que nós vamos falar dos dogmas e tudo mais, mas que passou por essa humilhação de ter também um olhar das pessoas olhando para ela, tipo, traiu o esposo, talvez, ou alguma coisa nesse sentido. Bateu 2 vezes, 3 vezes, mas esse não acolher não era simplesmente, talvez, porque não tivesse espaço. Não. É porque aquela mulher estava sendo mal falada. Rejeição. Rejeição. E aí a Virgem Maria, então, eles arrumam o que para ela? Um lugar embaixo da casa. Porque as casas antigamente eram feitas assim, vamos colocar... normalmente uma casa, sobretudo em Belém, que era uma terra de pastores, ela era uma casa suspensa, tipo palafita assim, mais ou menos, com pedras em volta, e embaixo ficavam os animais. Ali ficava o boi da família, a ovelhinha, o burrinho. Era um estábulo. Um estábulozinho, que ficava embaixo, porque também era estratégico para poder o calor dos animais esquentar também a casa. Isso. Então, por isso que ele nasce numa manjedoura. Por quê? Falaram para ele, não tem lugar aqui na sala para vocês, se quiser ficar no celeiro, quiser ficar lá na porcaria, vai, porque a gente não quer isso aqui. Sim. E Jesus nasce ali. Aí você não tem um familiar de José. Porque se tivesse, a gente ia saber como aqui, porque aqui fala que estava quem? Estava Maria, estava a irmã dela, estava Maria Madalena no momento da cruz. É um momento importantíssimo, como também é um momento importantíssimo no nascimento. E agora no nascimento você tem o quê? Estrangeiros, os magos, e você tem os pastores desconhecidos. Sim. Quer dizer, até nisso Deus fala assim, tá bom, a tua família te rejeitou, mas eu vou te dar uma família maior do que aquela. Então, aqui tem uma semente. Que na cruz, Jesus vai levar cumprimento. Mãe, quando todos te rejeitaram, quando a sua família não te acolheu, agora a família que eu estou conquistando de irmãos são teus filhos.
Que lindo. E nas bodas de Caná? Nas bodas de Caná... Quando Jesus diz, ainda não é a minha hora, okay. Nas bodas fica de Caná, aquele vácuo ali, fica. Né? Nas bodas de Caná é o seguinte, então tinha um casamento, acontecia a festa, as mulheres, normalmente, ficavam afastadas. Então as mulheres ficavam junto com as mulheres e os homens aqui. Então você pode mais ou menos imaginar na mesa, nem todo casamento era assim, mas eu tenho que contextualizar como era para a gente poder mais ou menos entrar no texto. Jesus está sentado com os seus discípulos e o noivo provavelmente poderia ser Natanael, um dos discípulos de Jesus, que era meio parentado com Jesus, mas era um dos discípulos que já conhecia Jesus. A Virgem Maria, ela está com a noiva e está junto com as outras mulheres. E ela começa a perceber como que está o movimento da comida, porque mãe é assim, mãe ela está preocupada o tempo todo, está com o olho aqui, um no peixe, outro no gato. Jesus, esse é um mistério maravilhoso de Caná. Jesus está sentado à mesa. Aí, de dentro da cozinha, alguém diz assim, acabou o vinho. E agora? Alguém vai comunicar para a noiva, ou para a mãe, ou para os pais do noivo, provavelmente. Mamãe estava ali. Sim. Quando falo que acabou o vinho, acabou a festa. É uma vergonha, era uma desonra. Eu vivi em missão em Portugal e eu ficava muito com os meus irmãos de Cabo Verde. Quando tinha festa, para eles demoram para fazer festa. Aí você faz em dívida para poder fazer festa. É uma festa de arromba. Se não tiver comida, você vai ser mal falado a sua vida inteira porque você não colocou comida pro povo comer de graça, entendeu? É assim. É um lugar que eu devo visitar. É, então, vai lá. Vai lá pra você experimentar cachupa. O quê? Cachupa. O que é isso? É uma comida típica de Cabo Verde. Feita de quê? Rapaz, é feita de milho de canjica é um tipo de feijoada, só com milho. Não é parecido com usar, não? Mais ou menos. Usar salgado? É, só que ali tem tudo que tem no ingrediente de feijoada tem ali dentro. Mas mucunzá também. É mucunzá? Já comeu mucunzá salgado? Não comi não. Então deve ser cachupa. Deve ser cachupa, é lá aí, gente. É, deve ser. Os nossos irmãos da África aí, ó, cachupa pra vocês. E aí? Vamos lá, vai, continua. Você tem essa realidade, assim, das mulheres que começam a preocupar a Virgem e levanta. Aí você vê, mas presta atenção. A regra, mulher lá e homem aqui. Só no momento que ia se unir o casal, que poderia todo mundo depois dançar, cantar e tudo mais. Não tinha assim, talvez acontecido. A Virgem levanta da mesa dela, quebra o protocolo. Sim. E vem. E fala assim, preciso conversar com você, meu amor. Aí Jesus levanta. Ela vai lá na cozinha. Ela não fala com Jesus na mesa, hein? Ela é esperta. Ela fala assim, ó, vem aqui que eu preciso de mostrar um negócio pra você na cozinha. Só que o loucura é o seguinte. A Virgem Maria percebe e ela começa a orar. Que ela intercede. Sim. Só que a doideira, ela intercede a Deus, só que Deus está sentado à mesa e é filho dela. Como é que você faz? Como é que faz para resolver? Eu imagino Jesus assim, ai, a minha mãe. A minha mãe, lá vem mãe. Já tá assim, ó. Minha hora não chegou ainda, como que eu vou fazer essa, né? Ela chega, filho, vem cá, e leva ele na cozinha. Aí fala assim, gente, tá tudo certo aqui? Não, acabou o vinho. Aí Jesus fala assim, ó, não tem mais vinho. Aí ele fala pra ela, mãe, não chegou a minha hora ainda. Mulher, não chegou a minha hora. Ela olha pra ele e olha pros comensais e fala, tudo que ele falar pra vocês fazer, vocês fazem. Dá uma papinha nas costas, sai fora e vai sentar na mesa lá de novo. Aí ela deixa Jesus, que é a misericórdia e a compaixão em pessoa, que é aquele que não consegue escutar o grito do pobre. Ela tá olhando pros servos, que o vinho acabou. Sim. E o comensal, que é o responsável talvez da empresa de festa. Sim. Eu já estou trazendo para nossa realidade. Sim. Que é o responsável da festa, do buffet. E ele percebe, esse cara vai falir. Ele vai ficar mal falado a vida inteira aqui. Aí então Jesus fala assim, então pega as talhas. Cada talha dizem que tinha aproximadamente 60 a 100 litros, mais ou menos. Essa festa deve ter durado ainda muito, né? Uma semana de festa. Agora, ele fala assim, enche de água. Agora não é água de mangueira. Sim. É baldeando água. Agora você imagina, baldeando essa água. E acontece a transformação do vinho. E João fala que os seus discípulos viram a glória. O mestre Sala diz assim, você deixou o vinho, fala pro noivo, o último, o melhor para depois. Elogiando ele.
Mas João, ele quer dar uma mensagem aqui, nesse evangelho. Porque a partir do capítulo 2, João vai começar a falar sobre vida nova, relacionamento, adoração e casamento. Então João está dizendo o seguinte: naquela festa do casamento ali, o noivo verdadeiro não era o noivo da festa. Porque quem deu o vinho não foi o noivo, mas o próprio Cristo que estava sentado. Aqui já é uma prefiguração da Eucaristia também e tudo mais. Logo no capítulo 3 você vê Jesus conversa com Nicodemos falando que nascer da água do Espírito entra no céu. Depois você não pode nascer de novo. Você vê depois ele falando com a samaritana sobre adoração, sobre água. Você vai ver depois ele curando aquele paralítico na água em Betesda. E depois você vai ver Jesus gritando no dia da purificação, que era um momento que se invocava a presença de Deus e sobretudo a água. E ele vai dizer: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E na cruz, por fim, o coração que sai sangue e água. Tudo isso é para ensinar para nós duas coisas. O que a Virgem Maria realizou ali, de interceder, ela não somente fez Jesus fazer o primeiro milagre dele, mas desencadeou o ensinamento sobre o que é a verdadeira adoração. Começa com ela. Quer aprender a adorar a Deus, quer aprender a se relacionar com Jesus, olha para a Virgem Maria. Sim. Coisa linda. Agora, Rafael, essa questão da presença da Virgem Maria na vida do brasileiro, essa rejeição dos protestantes, dos irmãos separados, como você queria falar, é uma coisa meio no Brasil quase só, né? Porque se a gente pegar Lutero, ele escreveu sobre Nossa Senhora, Calvino escreveu poemas sobre Nossa Senhora. Sim. Tem orações que os católicos rezam hoje que foram tirados de textos de Calvino e tal, coisas interessantes. Sim. Isso é verdade mesmo. Lutero e Calvino, mesmo depois da Reforma Protestante, continuaram sendo devotos de Nossa Senhora. E por que que isso chegou no Brasil, essa rejeição a Maria no protestantismo? Sim. Calvino nem tanto, mas Lutero. Lutero, nós temos que lembrar que Lutero era um sacerdote agostiniano. Sim. E apesar de tudo o cisma que aconteceu, nós temos que lembrar que de todos os 99 teses que Lutero pregou na porta da igreja, se eu não me engano, 64 foram aprovadas. Quantas teses? 99. Quantas foram aprovadas? Em torno de 60 e pouco. A igreja falou assim: a maioria que você falou é verdade, tá? Deu quase certo. Deu quase certo. Só essas 33 aqui, dá uma arrumada. Mas não é que você tá errado de tudo. Sim. Eu tinha um professor de história, ele morreu já, ele era muito engraçado. Só para trazer. Não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus se reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria a escolhê-la para mãe de Deus. Calvino, olha lá. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Mas Deus não recebeu sua divindade de Maria, todavia não segue que seja consequentemente errado afirmar que Deus foi carregado por Maria. Que Deus é filho de Maria e que Maria é mãe de Deus. Ela é mãe de Deus, a mãe verdadeira de Deus, a portadora de Deus. E aqui, deixa eu ver aqui, o principal líder da reforma protestante na Suíça, tem um nome aqui que eu não conheço. Isso mesmo. Como chama? Acho que é Swings, né? Z-W-I... Zwingli, eu não sei falar a palavra. Zwingli, uma coisa Zwingli. assim. Zwingli. Estimo grandemente a Mãe de Deus, a Virgem Maria perpetuamente casta e imaculada. Exato. Creio firmemente, segundo as palavras do Evangelho, que Maria, como virgem pura, nos gerou o Filho de Deus. Permaneceu virgem pura, íntegra após o parto. A Partena, sim. Mas de onde veio essa história de não acolher Nossa Senhora? Olha, isso é um problema histórico da modernidade. Né? Os próprios, a maioria... Não, mas primeiro fale aí de Lutero. Você estava falando dele e tal, as teses dele das 90 e poucos, 60 e poucos foram... ele estava certo, e está certo mesmo. Certo. Ele não errou em tudo que ele... Quase tudo ele... Vamos colocar aí que 60% ele acertou e o resto ele errou.
Quer dizer que você vai nos Estados Unidos, outros, geralmente não se fala assim muito sobre Nossa Senhora, como se fala no Brasil. Não como com essa militância que tem no Brasil. Claro que já tem uma certa rejeição, mas isso aí vem de uma raiz neopentecostal. Tá. Né? Não é das igrejas chamadas igrejas históricas. Né? Você vai ver, você não vai ter problema nenhum, por exemplo, na igreja luterana, você encontrar uma imagem de Nossa Senhora. Ou então, por exemplo, nas antigas catedrais calvinistas, por exemplo, na Suíça, de ter algum vitral da Virgem Maria. Isso eu vi, eu fiz missões na Suíça, né? Estive na Alemanha. Você, por exemplo, a própria igreja anglicana, nem preciso falar, né? Então, assim, nós temos essa realidade. O que acontece é mais uma guerra, podemos dizer, religiosa, cultural, de pessoas que interpretam erradamente os textos e o modo como nós vivemos. Por exemplo, pegando sobre as imagens. Nossa Senhora sempre está ligada muito à imagem, né? Nós temos aquela famosa história daquele pastor louco lá que chutou a Nossa Senhora de Aparecida. É o que eu ia dizer. Você acha que tem a ver com a explosão da presença de Nossa Senhora no Brasil, em Aparecida? Sim, em tudo. Porque o brasileiro, por natureza, quem é o brasileiro? O brasileiro, ele é uma junção de raças. O brasileiro ele é formado por portugueses que eram extremamente devotos. São até hoje. Vai em Portugal. Eu morei em Portugal 5 anos. Infelizmente é assim. Mas você morou no mundo todo. Morei. Pelo menos se não morou, passou. Morei em Portugal, morei. Em Portugal você fala assim, gente, vai ter uma missa tal, vai ser legal pra caramba. Pô, vai legal, tá, nós vamos. Aí você fala assim, gente, vai ter a missa e antes da missa vai ter o terço. Aí lota. Nossa Senhora. Então tem esse amor à Nossa Senhora de um modo muito profundo. Então está na nossa raiz ter esse amor à mãe. Aí você pega a cultura africana. A cultura africana, pelo qual nós descendemos, eu sobretudo, você tem essa realidade de que os pais na África, a maioria eram de tribos, então pastores. Se você for na África hoje, por exemplo, você vai ter uma realidade dos homens que ficam em casa, vivem uma vida meio boêmia, meio estranha, e as mulheres o tempo inteiro estão com os filhos. Então tem essa ideia um pouco patriarcal de que é a mulher que tem que cuidar dos filhos. Então, se você perguntar para qualquer africano quem que é a mãe deles, eles têm uma devoção assim, fora da curva com a mãe. É um amor maravilhoso. Por quê? Tem aquela cultura de amarrar a criança no pano, trabalhar com a criança o tempo inteiro. Então tem essa ligação visceral muito forte. Mesma coisa com os índios. Os índios também, as mães com os índios também têm essa ligação profunda. Então nós somos isso. Então agora você potencializa tudo isso e fala, olha, você tem uma mãe também no céu. O brasileiro pira a cabeça e fica louco, entendeu? Então isso também está na nossa cultura. Então, essa interpretação errada da Virgem Maria aqui no Brasil, de dizer que nós somos idólatras, que nós temos esse amor exagerado à Virgem Maria, de uma certa forma também existe por falta de conhecimento de alguns. Mas nós sim temos um amor de hiperdulia, de veneração a ela, porque assim ela o merece. E, portanto, esses nossos irmãos, Lutero, por exemplo, ele escreveu um livro que chama Magnificat, onde ele faz os elogios à Virgem Maria. É um livro de Mariologia luterana, escrito por Lutero. Se você perguntar para esses irmãos que falam mal de Nossa Senhora, eles nem sabem que existe esse livro. Se sabem, são desonestos o suficiente para não citá-lo e para não lê-lo, a tal ponto que a maioria dos nossos irmãos neopentecostais não gostam muito de falar de Lutero, porque Lutero é uma pedra no sapato, porque de alguma forma Lutero, ele carrega, por mais que ele teve tantas heresias a respeito da doutrina e tudo mais, ele carrega muitas coisas na sua teologia que são católicas. Era agostiniano, pô. O homem é Santo Agostinho, doutor da graça e o caramba. Então, por isso também eu creio num ecumenismo que vai nascer e que o futuro desse ecumenismo, dessa verdadeira unidade dos cristãos, está com a Virgem Maria, porque é a mãe que reúne à mesa os seus filhos. E que reuniu os apóstolos no dia de Pentecostes. Não, e aqui fala assim, ó, a Lumen Gentium, capítulo 8, ela diz sobre, no número 66, ela diz assim, ó, exaltada por graça do Senhor e colocada logo a seguir a seu Filho, acima de todos os anjos e homens, Maria, que como Mãe Santíssima de Deus tomou parte nos mistérios de Cristo,
É com razão venerada pela igreja com culto especial, hiperdolia. E na verdade, a Santíssima Virgem é desde os tempos mais antigos honrada com o título de Mãe de Deus, e sob sua proteção se acorrem os fiéis em todos os perigos e necessidades. Foi sobretudo a partir do Concílio de Éfeso que o culto do povo de Deus para com Maria cresceu admiravelmente. E aí o Papa Paulo VI, ele termina no número 69 da Lumen Gentium, dizendo assim a respeito da Virgem Maria. É uma grande alegria e consolação para este grande concílio, assim ele termina, né, que foi os padres que escreveram, sim, o fato de não faltar entre os irmãos separados que preste a Mãe do Senhor e Salvador o devido culto. Está falando dos protestantes. Também. Sobretudo entre os orientais que acorrem com fervor a devoção a render o culto sempre à Virgem Mãe de Deus. Dirijam todos os fiéis instantes súplicas à Mãe de Deus e à Mãe dos homens, para que ela, que assistiu com suas orações aos começos da Igreja, também agora, exaltada sobre todos os anjos e bem-aventurados, interceda junto a seu Filho na comunhão de todos os santos, até que todos os povos, tanto os que ostentam o nome cristão, como os que ainda ignoram o Salvador, se reúnam felizmente em harmonia sobre um único povo, sobre uma única nação, para a glória da Santíssima Trindade. Assim que termina a Lumen Gentium. Nossa. Pedindo à Virgem Maria a intercessão junto a Deus, para reunir os seus filhos que Cristo salvou, para trazer de volta para casa. Que maravilha. Agora, esse tempo eu também creio que vai chegar, não é? De os irmãos, alguns irmãos protestantes separados se renderem a ato. A gente tem aí o testemunho do Scott Hahn, do Fábio Faria, né? Exato. E tantos, não sabe, Fábio Farias, não, acho que é Fábio alguma coisa, esqueci o nome dele. mas eu acho que é isso mesmo, se eu não estiver enganado. Agora, quando se fala da Virgem Maria hoje, se falam das correntinhas, se falam do tratado. Ô, gente, você não me avisou que eu não podia falar sobre isso. Eu quero dizer bem claro aqui que eu sou consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís Grignon de Montfort. Usava uma corrente aqui, mas caiu, eu não coloquei outra ainda. Minha esposa também é consagrada. Eu também sou. Pronto, nós somos então. Mas existe um lobby meio exagerado nessa linha, não é? Minha filha gosta de usar o véu na missa mais velha, de 11, 12 anos. Tudo bem. Mas o que não pode é o descartar daquele que não pensa exatamente como eu penso. Não é? E às vezes o exagero de pôr um cadeado desse tamanho de bicicleta no braço ou na perna. O que falar desse tratado que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, né? Ele era também consagrado, ele que difundiu com tanta força tudo isso. É lindo, é maravilhoso e tudo, mas que às vezes é mal interpretado. Sim. Eu fico perguntando quantos que fazem a consagração que realmente leram o tratado. Poucos. Ou que entenderam errado. Ou que entenderam errado, né? A partir do momento que você descobre que a Virgem Maria é tua mãe, e que ela é a mãe daqueles que Jesus entregou sua vida, muitas coisas de interpretações a respeito do tratado caem por terra. Uma das primeiras coisas é dizer que nós somos escravos da Virgem Maria. Esse era um modo carinhoso de São Luís Grignon de Montfort dizer que ele gostaria de devotar a vida dele à Virgem Maria. Como um filho, um nenê, que de alguma forma é escravo pelos seus instintos, pela sua dependência à sua mãe. Um bebê, uma criança, o meu filho Lucas, por exemplo, ele de alguma forma, a dependência dele é um jeito, é um modo de escravidão no sentido de que ele é dependente da mãe dele. Mas isso não significa que eu vou ter uma corrente que vai representar a corrente de um escravo amarrado à Virgem Maria. Nossa Senhora vai dar na sua cara se você fizer uma coisa dessa. Vamos ver se você vai ficar vivo depois desse vídeo. Eu vou ser cancelado, cara. Você acabou com a minha vida. Vocês acabaram com a minha vida. E aí, primeiro... Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos pra cima. E aí você tem isso. Agora, antes de você ser escravo da Rainha dos Céus,
Você é filho dela? Antes de você gritar aos quatro ventos que você é um templário aí de cruzada da fé, apologeta de Cristo. Esses dias um rapaz mandou uma mensagem para mim no meu Instagram dizendo assim: meu irmão, eu estou começando agora no caminho da fé, tenho muitas dúvidas, mas eu preciso que você me ajude para poder defender a fé. Falei, meu amigo, primeiro entenda o que é a fé para depois você tentar defender ela, porque não, você está fazendo ao contrário. A apologia, os padres apologetas, a apologia cristã, a palavra apologia significa defesa. Ora, defesa é muito claro. Você só defende o que conhece. Não, também. Mas se você defende quando você é atacado. Sim. O problema é que a galera tá no ataque o tempo inteiro. A galera tá de boa e tá sempre no ataque. Então, peraí, que frutos a consagração tem feito ao teu coração? Que você é uma alma inquieta, mas uma alma inquieta não pelo céu, uma alma inquieta de poder fazer guerra. Tem muita gente que não tem paz interior. Você percebe que a pessoa está sempre na internet querendo brigar ou então usando, né? Catalogar, e cataloga a modéstia, e cataloga isso, e cataloga olha que a gente está aqui, por exemplo, o Padre Gabriel Vilaverde, que é daqui do Santo Flow, as pessoas pinçam algumas coisas dele, colocam na internet como se ele estivesse falando aquilo. Isso. E a gente conhece o Padre Gabriel, ele não é aquilo ali. Então, assim, a intenção, os fins justificam os meios, mas assim, uma evangelização maquiavélica, a galera usando a Virgem Maria, a bandeira da Virgem Maria, como Nossa Senhora fosse um estandarte de guerra. Gente, Nossa Senhora usa avental, viu? Nossa Senhora é mãe, Nossa Senhora, ela cuida dos filhos, ela recebeu de Jesus a graça de poder reunir os seus filhos, de cuidar. Olha isso aqui, Jesus ele morre na Sexta-feira Santa, e Jesus é muito maravilhoso. Jesus ele se preocupa tanto com os discípulos que entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição fica essa lacuna da presença física dele. Quem que cuidou dos meninos? Mamãe. Com dor e com a alma arrebentada, foi reunindo todo mundo. Isso a gente vai aprender por quê? Porque no domingo da ressurreição está todo mundo no cenáculo. Eles tinham disperso, como que eles se reuniram? E para João, o Pentecostes acontece no domingo da ressurreição. Claro que Lucas vai falar depois do Pentecostes, mas não tem problema, não vou entrar nesse assunto. A questão aqui é, a Virgem Maria, ela fica com a igreja reunida, esperando o Espírito Santo por 50 dias. Então, Nossa Senhora, ela é unidade, ela intercede pela unidade da igreja. Então, você usar a Virgem Maria para poder dividir tudo que é divisão, tudo que não traz paz, tudo que é guerra, não vem de Deus. Eu não preciso falar de quem vem. Então, assim, quer usar o seu pneu de bicicleta enrolado no pescoço, no corpo? Usa, põe uma melancia, faz o que você quiser. Mas a tua vida tem que condizer com aquilo que você acredita. Porque se você apresentar uma Virgem Maria, que é essa Virgem Maria chata, essa Virgem Maria que cobra, uma mãe que parece mais uma senhora feitora de uma senzala do que uma mãe que cuida e coloca à mesa seus filhos, essa não é a Virgem Maria que São Grião de Montfort sonhou e nem que João Paulo II pregava. Então você tem assim a pureza de Nossa Senhora. Muita gente está confundindo a pureza de Nossa Senhora com o puritanismo protestante. Você sabe o que é o puritanismo? O puritanismo é uma doutrina protestante, é uma heresia, aonde praticamente é um neognosticismo, praticamente que o corpo não vale quase nada. Então, a pureza está no corpo. As pessoas são castas, as pessoas elas são modestas, elas vestem bem, elas colocam véu, vai para ir na missa, tudo mais, mas o coração é cheio de podridão igual os fariseus. Então, nós temos que viver, não imitar. Viver. Porque imitar é cópia. E tudo que é cópia não é real, é mentira. Então nós somos chamados a viver as virtudes de Nossa Senhora, sendo educados por ela. De como se comportar, de como amar, de como cuidar, de como ser atento às pequenas coisas. Aí você vai ser um consagrado à Virgem Maria. Eu indico um livro do Padre Francisco do Amaral. Ele escreveu um livro sobre a verdadeira devoção à Virgem Maria, onde ele fala sobre esses desvios. E ele fala tudo isso que a gente conversou agora. Ah, que bom. Como é o nome do livro dele? Padre Francisco do Amaral, A Devoção à Santíssima Virgem. Ótimo, ótimo. Dom Henrique, um dia pregando para pastores protestantes. Ah, ele pregava para pastor protestante? Sim, pregava. Ó. E os pastores amavam. Aí, gente. E ele dizia assim,
eu não tenho condição de eu mudar aquilo que a Sagrada Escritura ensina. Vocês são filhos de Nossa Senhora. Mas não é porque vocês escolheram, porque Jesus a fez como mãe dos viventes. Exato. Ele gostava muito desse título. Mãe dos viventes. Ele repetia isso, mãe dos viventes, porque não é mãe do católico, não é mãe do protestante, não é mãe do bandista, não é mãe do espírita. Mãe dos viventes. Então, ele dizia, vocês, pastor, não é uma escolha de vocês se vocês querem ter ela como mãe ou não. Foi algo instituído por Cristo. Exato. Então, não existe escolha, eu quero ou não. Se você não reconhece, ela vai lhe abraçar do mesmo jeito. Porque ela é mãe. É como um filho ali que está com uma birrazinha e está ali e não quer, e daqui a pouco a mamãe vai, abraça e cuida, e olha se caiu, e olha se... E ele explicava muito isso, né? E eu achava lindo quando ele pregava assim para os pastores. Um dia ele pregando, eu acho que tinha uns 80. Que bonito. Um encontro, um seminário protestante, ele ia lá de bispo, de batina, tudo. É isso aí, isso é verdadeiro ecumenismo. Nossa, e eles amavam, era a pregação mais esperada. Que bonito. Do seminário. E é muito bonito. Cara, olha, 1 hora de podcast já. A gente vai ter que fazer a segunda parte, vocês concordam, gente? Nossa Senhora, não é? O que vocês acham? Eu quero fazer uma última pergunta, que foi... O Padre Tiago tocou nesse assunto, os comentários... Cuidado com o que você vai me perguntar aqui. Como Nossa Senhora morreu ou não morreu? Porque o Padre Tiago disse que houve uma dormição, ela passou pela morte, ela morreu e depois subiu ao céu, ele contou. E teve comentário lá que é absurdo dizer que nossa, ela não teve pecado para morrer, não sei o que e tal. O que é que a igreja fala sobre a dormição de Maria ou da morte de Maria? Quando o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção... Da Assunção, vamos lá. Ele deixou em aberto essa discussão, que o importante é que ela foi levada aos céus. Certo. Mas eu sou do parecer que a Virgem Maria imitou seu filho, em tudo. Tocou a morte. Sim. Ela viveu a vida do seu filho. Então, nós temos que lembrar, minha gente, que dormição vem da palavra cemiterium. Você sabia que a palavra cemitério significa dormitório? É, dormitório. Então, por exemplo... Cemitério, né? Tem uma origem a palavra, né? Cemitério, que é do grego, né? Cemiterium do latim. Certo. Dormitório. Dormitório. Por que dormitório? Porque nós adormecemos em Cristo. Isso. E vamos ser despertados. A própria palavra ressurreição, anastasia em grego, significa despertar. Então, quem morre, dorme. Então, se você fala que a Virgem dormiu... É que ela morreu. Ela morreu. Como que ela morreu? Agora eu tenho que explicar algo importante para você entender em relação a Adão. Existe a vida biológica. Bios significa vida. Isso aqui não dura para sempre. Sim. Daqui 10 anos isso aqui já é outro corpo. Acabou-se. A Virgem Maria também, ela é filha de Adão. E mesmo sem pecado, Adão também não tinha pecado. E Adão, ele foi criado para a eternidade à medida em que ele caminharia educadamente para a vida em Cristo. Portanto, a vida verdadeira não é essa vida aqui. Porque se fosse essa vida aqui, que sentido teria o céu? Não é a bios. Não, é o Zoe. Zoé. É o Zoé, que é a eternidade que Cristo veio trazer para nós. Então a Virgem Maria, ela passa pelo processo da morte. E aí, eu gosto muito de São João Damasceno, não estou com o texto aqui, mas São João Damasceno diz assim que ao dormir, a Virgem, ao descer ao túmulo, ela, com a sua presença gloriosa e pura, de alguma forma foi também uma glória de Deus dentro do sepulcro. Amém. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, ok, é Deus. Mas você ter alguém com a natureza edêmica, né? Eu digo, Sim. do Éden, no sepulcro, é algo poderoso. Sim. Por que ela passa pela morte? Aí que está aqui a pergunta.
a morte depois que Cristo passou. Sim. Então, a morte ela é uma passagem. Cristo não voltou do reino dos mortos. Jesus abriu uma porta. Por isso que antigamente os antigos batistérios, nas catedrais, sobretudo as catedrais do quarto século, você entrava, descia 7 escadas, morria. É como se fosse um túmulo, né? Um batistério, né? Nós vamos falar sobre batismo a respeito disso. E saía do outro lado. Você não volta para cá. Você entra e sai aqui. Por quê? Porque Cristo entrou na morte e abriu uma porta que ninguém pode mais fechar, que é uma porta aberta. Que porta é essa? A porta do céu. Então, quem morre em Jesus, quem adormece, quem vai para o dormitório do cemitério, passa pela morte. Então, a Virgem Maria, ela passou pela morte. Sim. Então, às vezes as pessoas confundem. Ela morreu, ela ficou lá na morte. Não, meu amor. A transição da vida biológica para a vida zoa, ela passa pela falta dessa existência do não ser para o ser. Que lindo. Então, eu digo que a Virgem Maria, eu sou de acordo com o padre Tiago, né? Que ela adormeceu, nesse sentido também mas fiquem aberto o fato dela ter tido um soninho, acordou no céu. Mas até o soninho que ela acordou no céu foi morte. Que maravilha. Acabou. Tudo certo? Eu acho que nós vamos ter que fazer uma segunda... Outro sobre Nossa Senhora. Vamos falar sobre os dogmas. Os dogmas. Tá bom. A gente promete aí um sobre os dogmas. Pessoal, a gente está aqui em nome do Instituto São Rafael. Tá? Um instituto maravilhoso, como você está vendo aí no vídeo. Uma estrutura muito boa, uma plataforma maravilhosa para você estudar. O Instituto do professor Rafael Brito, tem ele, mais 3 padres, é um conteúdo maravilhoso, mais de mais 200 horas de curso. Exato. A pessoa paga um valor mensal e fica à vontade lá. Exatamente, tem vários preços assim acessíveis às pessoas. Sim. Por exemplo, o de R$ 29,90, por causa da pandemia, você tem acesso às aulas ao vivo, de R$ 49,90 acesso a toda a plataforma. E uma questão assim que eu quis, que eu sempre sonhei quando criaria essa escola, esse instituto. Além do conteúdo profundo de teologia, filosofia e tudo que nós temos, os sacerdotes, o padre Pedro, o padre Mateus e o padre Rafael Romão, todos os dias celebram uma missa para os alunos. Então, cada aluno nosso recebe 3 missas diariamente nas suas intenções. Então, esse é o modo também... Não é uma simples plataforma de curso. Não, é uma experiência. É uma experiência. Que bom. Então vai lá, tá aí no seu vídeo, é o site, tudo direitinho. Instituto São Rafael, estamos aqui também para lembrar você uma oportunidade maravilhosa para que você possa ter essa plataforma de estudo. Fica por aqui, pode falar. Um abraço para vocês aí. Fica por aqui mais um Santo Flow Masterclass. Que chique, eu acho muito chique esse nome. Muito chique. Tá chique, meu filho. Tô chique, estamos chiques. E a gente volta no próximo. Obrigado, professor. Obrigado, querido. Até mais. Até. Valeu.